Para a gente começar o programa, uma pergunta para o presidente Paulo Nobre. Paulo Nobre, depois de missão já cumprida, já andando, segundo mandato, como é que você avalia o seu trabalho como presidente do Palmeiras? Está melhor, está pior, foi mais fácil, mais difícil do que você esperava quando pleiteou esse cargo? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. O que eu posso te dizer, Flávio, o meu segundo mandato está sendo uma continuação do primeiro. Muitas pessoas perguntam o que você está fazendo diferente para as coisas estarem acontecendo para o ano de 2015 estar mais verde do que foi 13 e 14. Não é nada que está sendo feito diferente, é a continuação do que a gente fez em 13 e 14. A gente escuta muito falar que o governo federal precisa fazer a lição de casa, etc. O Palmeiras nada mais fez do que a sua lição de casa em 13 e em 14. A gente plantou tudo o que a gente está começando a colher agora. Então é um trabalho muito sério. Muitas vezes as medidas elas não são doces, são medidas amargas, às vezes são até impopulares, mas necessárias para colocar a casa em ordem, não tem remédio. Infelizmente, pegou o meu primeiro mandato, o biênio, que abraçou o ano do centenário. E aí as pessoas começam ainda a te cobrar ainda mais, por ser o ano do centenário, que o time tem a obrigação de ser campeão. E eu sempre falava, já vi muito clube ficar em situação muito ruim no pós-centenário, por fazer esforços fora da sua capacidade para tentar dar uma satisfação para a opinião pública. Falei, o Palmeiras não vai fazer isso. O Palmeiras não será refém do centenário e a gente tem a obrigação, sim, de arrumar a casa e o Palmeiras ser forte, não no ano do centenário, mas todos os anos, que esse é o DNA do clube. Então, na verdade, é a continuação de um trabalho e a gente começa agora a colher os frutos do que a gente plantou nos 2 primeiros anos. Claro que você pode e deve mandar perguntas para o Paulo Nobre, ele vai estar com a gente durante todo o programa. Agora, Paulo, uma das vezes que você veio aqui, você falou, eu estou com muita receita já antecipada, eu estou com dificuldade, a partir do começo de 2015 a coisa fica melhor. É isso? Você hoje trabalha com receita plena no Palmeiras? A única coisa que eu não tive pleno em 2015 foi o Campeonato Paulista, que a gestão 2010 ela adiantou 5 anos. Então ela adiantou, na verdade, toda a gestão do Tironi, toda a minha gestão e 1 ano da próxima, que acabou sendo minha agora. Então, quer dizer, 15 eu também não recebi nada de Campeonato Paulista, na verdade, só um resquíciozinho, porque tem sempre uma correção. Eu recebi, na verdade, só essa parte dessa correção. Em 2016 serão todas as receitas, aí não tem absolutamente nada adiantado. Mas o quadro de 2015 é completamente diferente do quadro dos 2 primeiros anos de mandato. Os 2 primeiros anos de mandato, se somar o que eu tive de receita nos 2 anos, não cobriria 1. Então, é um quadro que não pode, em hipótese alguma, mais se repetir no Palmeiras. Mas 2015, apesar de não ter todas as receitas, a gente está conseguindo administrar com uma certa tranquilidade os gastos e os investimentos do ano. Vamos lá, Roberto Helena Júnior. Nobre, me diga uma coisa, se você não tivesse dado aquele aporte pessoal no início da sua gestão, se você não tivesse essa grana e assumisse o Palmeiras, qual seria o jeito de escapar sem esse dinheiro extra que deu para permitir que equilibrasse as finanças e tal? Olha, Helena, o que eu posso te dizer é o seguinte, o Palmeiras é um clube que não é grande, é um clube gigante. Claro. Tenho certeza absoluta que se eu não tivesse surgido na vida do Palmeiras, um outro presidente teria dado alguma solução. Que tipo de solução? Eu não sei, mas tenho certeza absoluta que na necessidade a pessoa encontraria uma solução e o Palmeiras, dado o tamanho da sua massa crítica, o tamanho da sua torcida, é só a torcida confiar que tivesse uma administração séria e que não fizesse brincadeira com o dinheiro do clube, que ela também abraçaria todas as iniciativas do clube, etc. E o Palmeiras talvez demorasse um pouco mais de tempo para sair daquele problema muito grave, mas sairia de alguma maneira. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que fez o Palmeiras sair de tudo isso foi a sua própria grandeza e não necessariamente uma ajuda que eu possa ter dado. A grandeza do Palmeiras faz total diferença nisso. Vanderlei?
Presidente Paulo Nobre, é verdade que, já que falamos em seriedade, que nos 2 anos que esteve no Palmeiras, o Tironi não pagou imposto de renda do clube? O que acontece dentro do Palmeiras, principalmente no âmbito do COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização, é muito debatido, muito cobrado, e é cobrado de todo mundo isso lá, qualquer coisa que aconteça no âmbito administrativo do clube. As pessoas às vezes falam, pô, o que você fez que o COF não briga com você? Eu falei, não é que o COF não briga comigo, o COF confia na nossa administração, agora é duro conosco como foi duro com todas as outras administrações. Todos esses assuntos a gente debate dentro do âmbito do COF, e eu não acho legal comentar alguma coisa que é do âmbito estrito interno do clube, comentar na opinião pública. Qualquer presidente e ex-presidente é muito cobrado dentro do âmbito do Conselho de Orientação e Fiscalização. Agora, eu chegar aqui num programa de televisão e expor coisas internas do clube, eu não acho correto. Então não pagou. Chico. Bom, eu quero falar de futebol. Primeiramente, não esperava eu, particularmente, que você desse um jeito tão rápido, em praticamente 1 ano. Só lembrando, por essas alturas do ano passado, o Palmeiras estava pela hora da morte, né? Você fez 40 pontos no campeonato na última rodada e não caiu com 40 pontos. Foi realmente muita sorte, porque geralmente se cai com 42, 43, né? Teve quem caísse com 46. Com 46, é verdade. E esse ano não, esse ano você já está, falta aí 9 rodadas, você está com 45 pontos e está brigando por a Copa do Brasil e está brigando pela 4ª posição, ou até a 3ª, sei lá, né? Depende do Grêmio, não depende mais do Palmeiras e dos outros adversários, para conseguir uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. Vamos ver. E isso me chamou muito a atenção, porque é uma mudança realmente. Se você dá uma injeção num cara, o cara dorme e acorda agora e fala assim, mas o que aconteceu, né? Onde eu estou? Fui para outro mundo. Então, como é que você se explica? Você disse que realmente você plantou e levou 2 anos para colher. É por causa dessa colheita que você fez que realmente você... hoje o Palmeiras tem um time, tem vários bons jogadores, tem um grande treinador. Isso também pode se explicar, essa ascensão do futebol do Palmeiras? Chico, eu diria que o futebol, ele tem um modus operandi próprio, né? Eu sempre falo que o futebol é uma ilha no mundo dos normais. O futebol, ele tem um tribunal próprio, ele tem filosofias próprias. Eu sempre brinco que só no futebol 20 mil reais é um salário de pinga, quer dizer, é uma coisa completamente maluca. E o futebol, você vai do céu ao inferno muito rápido, mas também te possibilita sair do inferno também rápido, desde que você haja com vontade política para que isso aconteça. Qual que é o combustível do futebol? É o dinheiro. Então o que acontece? Quando você não tem dinheiro nem para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o porteiro, para pagar o salário em dia dos jogadores, é super difícil você cobrar que as coisas aconteçam a contento. Então, você tem que começar a traçar. Você é um dirigente novo, porque, na verdade, troca-se o comando do clube de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos. As pessoas precisam começar a pegar confiança numa nova administração, ainda mais quando uma administração não é a continuação de uma antiga. Então, quer dizer, até você pegar a confiança dos profissionais que trabalham com você, que eles começam a ver que o que você se compromete num acordo começa a ser cumprido. É tudo uma coisa que você vai plantando. Então, em 2013, o que eu tentei fazer? Dar condições boas de trabalho aos profissionais que lá estavam. Ou seja, tudo aquilo que a gente se comprometia, a gente cumpria, a gente tentar blindar a academia de futebol para eles poderem trabalhar. Então, eu começava, bom, se aqui não tem os melhores salários, pelo menos aqui a gente paga, a gente recebe em dia e a gente tem uma boa condição de trabalho. Um jogador começa a comentar com o outro. Aí os empresários começam a ver que as coisas acordadas são cumpridas e começam a trazer jogadores que eventualmente jamais viriam para o seu clube, começam a vir. Aí o que acontece? Em 14 eu já comecei a ter algumas
alguns jogadores que tinham se destacado no Brasileiro da Série A de 13 começaram a vir para o Palmeiras. Eu não tinha condição, era de comprar os jogadores, era na base do de graça mesmo. Caso de Barcos, por exemplo. Não, o caso, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, que veio para o Palmeiras, o caso do William Matheus, que veio para o Palmeiras, mas como veio uma oportunidade no meio do ano, como o Palmeiras não teve a condição de cobrir, foram vendidos e o Palmeiras ganhou uma vitrine. E aí o que acontece? Depois de todo esse trabalho que você faz, reestruturando a casa, o mercado começa a te olhar de uma maneira diferente. Aí acontece que os patrocinadores começaram a voltar ao Palmeiras. Com isso você fica com poder para poder eventualmente fazer alguns investimentos diferentes que você não tinha condição de fazer anteriormente. Aí, fazendo esses investimentos, empolga a torcida e o sócio-torcedor explode. Sócio-torcedor, que vamos falar a verdade, desde o início da minha gestão ele só veio crescendo. Em janeiro de 13 eram só 8 mil pessoas. Então o que acontece? O sócio-torcedor foi crescendo, mas deu uma estilingada muito grande em janeiro desse ano com os investimentos que a gente começou a fazer no time de futebol. Cresce o sócio-torcedor, você fica com mais dinheiro e consegue estruturar um elenco que empolga a torcida e começa a ter uma frequência no estádio maior, com um ticket médio muito alto. Você começa a ter combustível para poder começar a acelerar o Palmeiras. E hoje quanto você tem de sócio-torcedor? Hoje nós temos... Mais ou menos. Perto de 130, entre 125 e 130 mil sócios-torcedores. Bastante, hein? Não, e olha, isso faz total diferença. Se você for ver, Chico, o que o palmeirense ele sonha que aconteça, desde a época da década dos anos 90, qual que é o grande sonho do palmeirense? Que uma nova Parmalat voltasse ao clube. Isso. Porque com aquela Parmalat, o Palmeiras foi imbatível, com aquela Parmalat, isso e aquilo. E o que a gente nunca percebeu é que essa Parmalat sempre esteve dentro de casa e nunca ninguém percebeu. E é uma Parmalat onde não depende de uma estratégia de marketing da pessoa responsável pelos investimentos em patrocínio, não depende da colocação da empresa no mercado, depende só da emoção de cada palmeirense. Depende só de cada palmeirense quanto que ele não quer ser gozado na segunda de manhã, quanto que ele não quer que o filho dele sofra bullying na escola por torcer para o mesmo time que ele torce. Depende só disso. A nova Parmalat é o avante. E a hora que o palmeirense se conscientizar de fato, não vão ser 130, vão ser 300 mil sócios avantes. E aí você consegue descolar de uma maneira que a concorrência não pega. Presidente, eu tive ontem, hoje, com muitos palmeirenses lá em Badibacite, como o Chifrinho, o Beto, o Paulinho, lá em Potirendaba, o Silvestre Scarpelli, o Silvio Pistoleiro. Eles Silvio querem quê, Godoy? Silvio Pistoleiro. Ave Maria. Mas ele não é pistoleiro de aluguel, não. Ele é pistoleiro de torcedor palmeirense. Entendi. Eles querem saber do time de futebol. Mas eu sei que o momento é delicado para o senhor responder, porque nós estamos aí correndo, tentando a classificação, não pode falar mal, que pode ser mal interpretado, não pode falar muito bem, ou mais bem do que mal. Mas eu vou perguntar o seguinte: com a contratação de alguns jogadores que tecnicamente decepcionaram, não faltou um pouco mais de confiança nos garotos da base? Porque não é possível que o Palmeiras não tinha ou não tem na base garotos com qualidade igual ou superior àqueles que não se deram bem com a camisa do Palmeiras. Por que não investiram mais ou não deram mais oportunidade nos jovens, nos garotos do Palmeiras? Olha, Godoy, uma tônica da nossa gestão desde janeiro de 13 é tratar a base com o respeito e com a importância que ela tem. Se for ver, em 13, eu não tenho agora esses números tão na memória mais, mas eu acho que 16 jogadores da base do Palmeiras foram relacionados para o ano de 13 e 12 entraram em campo. Em 14, não precisa nem falar, com o problema que acabou tendo eventualmente com contusões, ou eventualmente jogadores que não estavam correspondendo, teve jogos, e naquela fogueira de jogos dificílimos para você eventualmente somar pontos para fugir de um rebaixamento, chegaram a jogar o goleiro e toda
a linha de zaga e mais um volante, todos formados na base do Palmeiras. Então, e esse ano, você pode ver com o João Pedro, você pode ver com o Jesus, você pode ver com o próprio Natan, que faz parte do elenco, e outros jogadores também. Sempre que é possível, a gente sobe para o jogador poder se desenvolver, não queimar etapas e virar um jogador ou titular do Palmeiras, ou eventualmente poder ser uma boa moeda de troca, uma boa venda, para o Palmeiras poder investir o dinheiro de outras maneiras. Então, essa é sempre a visão. Quando você formou o elenco para o ano de 2015, eventualmente jogadores que não deram o rendimento que nós esperávamos, antes da contratação a gente imaginava que eles dariam, né? E por isso não alçar alguém da base. Agora, a base está sendo sempre muito bem avaliada para poder, tudo que tiver igual ou parecido à base, não trazer gente nova para você eventualmente. Um jogador mediano significa que você não está resolvendo o teu problema e ainda está atrapalhando, vamos dizer, a fila do pessoal da base que poderia ter uma chance no time principal. A ideia é sempre valorizar a base. Quando eventualmente a gente imagina que é melhor trazer alguém de fora com um pouco mais de bagagem, é porque se imagina que essa pessoa poderia render mais do que alguém que já estivesse dentro de casa. Olita, estão chegando mensagens aí para o Sim, Paulo. tem uma várias, específica né? que você estava comentando do Avante, e o Marco Antônio Bortoloso, desde cedo, ele mandou no meu Twitter, também mandou no Periscópio o seguinte: nós, sócios Avante, estamos pagando para os sócios do clube usarem a piscina, ou seja, estamos usando o dinheiro do Avante para pagar dívidas do social? Ele pediu para eu te perguntar isso. Olha, cada gestão tem o seu conceito de como aplicar suas fontes de receita. Na minha opinião, a receita que provém do sócio Avante, ela tem que ser necessariamente investida no futebol. Então, é um compromisso da minha gestão que 100% de qualquer dinheiro que venha do programa de sócio Avante, seja ele pelo pagamento das mensalidades, seja ele pelo patrocínio que a Faculdade das Américas hoje patrocina o programa de sócio torcedor, todo o dinheiro, todo que vem do sócio Avante, da rúbrica sócio Avante, vai 100% para o futebol. Isso é uma coisa que eu quero que todo torcedor fique 100% tranquilo, porque o Palmeiras tem várias fontes de receita. Para o clube social, o que precisa sustentar o clube social são as mensalidades do clube social. O Palmeiras tem duas unidades de negócio, uma o futebol, outra o clube social. Elas precisam ser independentes e autossustentáveis, elas precisam sobreviver com as suas próprias receitas. Então o clube social tem suas próprias receitas e o Avante é uma rúbrica 100% ligada ao futebol. Presidente Paulo Nobre, eu convivo num meio que tem, a gente fica sabendo de tudo, o negócio é provar, porque quem conta não fala, é o tal do off, né? A gente fica sabendo de tudo. Em sabendo de tudo, o que está acontecendo no São Paulo, a gente sabe que aconteceu em vários outros clubes, talvez até no Palmeiras. Agora, e independe da potência do tamanho do clube, porque agora em São José do Rio Preto, meteram o pé na bunda do presidente do Rio Preto, Virgílio Dalla Penha Neto, que ficou lá 200 anos, saiu pela porta de trás. Todo mundo que fica muito tempo no futebol sai pela porta de trás. E uma velha raposa, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol, disse para mim uma vez: quando a gente fica muito tempo no poder, a gente começa a fazer coisa errada pensando que está fazendo certo. Então, a gente sabe eu sei como funcionam algumas coisas, e hoje no futebol tem o técnico que ganha comissão para contratar determinado jogador, ganha em cima do salário do determinado jogador que ele traz, porque ele vai lá e fala, você joga por 70, joga. Aqui no clube é 100, já leva 30. O empresário que ganha e o diretor que ganha, seja qual cargo ele ocupar, que ganha comissão também, ou em cima do ordenado ou em cima da contratação. Então, isso que está acontecendo no São Paulo não é novidade, é que estourou.
O senhor já recebeu muita proposta indecente, presidente? Olha, absolutamente nenhuma. Nem indício de me oferecerem alguma coisa. Eu acredito que esse tipo de postura, quem tem esse tipo de postura, sabe ter uma leitura de com quem ele está negociando. E se ele não sente campo ou abertura para isso, ele não se expõe. Eu te digo que no meio do futebol se escuta muito isso tudo que você falou, e eu estou há 3 anos à frente do Palmeiras, absolutamente nenhuma... Mas não há vestígio nem indício de proposta nenhuma, como também uma coisa que eu fui muito firme, logo na minha primeira eleição, aquela que eu perdi para o Tirone, que eu falei, olha, eu não negocio cargo de diretoria para ganhar voto, porque depois eu acabo me elegendo, não consigo fazer a diretoria que eu gostaria de fazer, porque eu vou estar devendo favores, e aí, se a minha gestão não for boa, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não negocio. Mostro a minha proposta de trabalho, quem quiser votar, que vote. Eu perdi a primeira eleição e na segunda eleição eu consegui me eleger sem fazer nenhuma barganha. E o que acontece? Que por causa da minha primeira eleição eu ter sido tão radical com isso, na minha segunda eleição, que foi aquela que eu me elegi, ninguém, absolutamente ninguém me pediu um cargo. Ninguém. Então o que acontece? Eu acho que é muito a postura que você tem, que o lado de lá talvez sinta abertura para te propor alguma coisa ou não. Vem cá, você, ao assumir o Palmeiras, você encontrou uma situação caótica, crítica e tal, teve que fazer um levantamento de tudo que tinha lá e não encontrou nenhum vestígio dessas práticas nas gestões anteriores à sua? Helena, o que acontece? Quem faz coisa errada não faz deixando recibo. Sim, claro. Eu te falo uma coisa que eu falei para muito correligionário meu. Se eu me eleger, eu não vou promover a caça às bruxas. Acho que o Palmeiras anda para frente. Eu não vou ficar voltando para trás, esmiuçando absolutamente tudo o que aconteceu para tentar achar os culpados. Eu vou andar para frente e corrigir a coisa daqui para frente. Absolutamente tudo que aparecer de errado na minha frente, tolerância é zero. Então, se aparece alguma coisa, tudo que a gente encontrou, que eventualmente suscitava alguma dúvida, a gente pediu talvez uma apuração, pediu uma sindicância, não passa nada em branco, mas eu não tenho uma gestão voltado a ficar olhando para o passado e tentar achar o responsável por tudo que aconteceu, porque o Palmeiras anda daqui para frente. E se você não cuidar daqui para frente, ficar só olhando para o passado, você, na verdade, não acaba sendo efetivo. Até porque, se fosse fazer isso mesmo, né, presidente, seria uma investigação que não acabaria nunca. Por exemplo, o Palmeiras pagou até comissão para um cara que deu o telefone para a renovação contratual do Deola. O Deola nasceu dentro do Palmeiras e aí, num determinado momento da renovação contratual, o cara que deu o telefone recebeu comissão. Quer dizer, se voltar atrás vai ser uma loucura. Vanderlei, não é só isso. Tinha pagamento de comissão para uma pessoa que apresentou um conselheiro do Palmeiras para o Palmeiras. Está de brincadeira? Louco. E pagou comissão até para quem deu o telefone do Luiz Felipe Scolari para ser contratado. Qual foi a sua participação? Dei o telefone do Luiz Felipe Scolari. Pagou. Então, se voltar, vai ser um negócio, tem que chamar o FBI, porque aí volta um tempão. Aliás, a FBI está resolvendo muita coisa. Muito bom. Presidente, o Corinthians instituiu o mandato de 2 anos e impediu a reeleição. 3. De 3 anos. E impediu a reeleição. Fim de conversa, no Corinthians não tem reeleição. Alguns clubes têm. Né? No Palmeiras há um movimento de conselheiros tentando mudar a gestão para 3 anos. O senhor acha bom? O senhor não acha? O senhor acha que 2 anos é o suficiente, 3 anos é o ideal? O que o senhor pensa sobre reeleição? Esse é um tema polêmico por alguns motivos. Em primeiro lugar, o meu conceito é: qualquer mudança que venha a se operar não pode atingir quem está no poder. Imagina que mude de 2 para 3 anos. Eu fui eleito para 2. Eu não posso ficar 3. Não pode. Então, Parabéns. A primeira coisa é: qualquer mudança, todas as mudanças, elas são saudáveis. Às vezes você precisa oxigenar
o estatuto, porque às vezes o estatuto foi feito numa outra época e etc., eu acho super saudável, desde que valha sempre para a próxima gestão, em primeiro lugar. Com relação a... Desculpa, nem sempre toda mudança. No caso do São Paulo, por exemplo, a mudança que foi feita foi para pior. Mas foi para beneficiar o Juvenal que estava no poder. Né? Mas Exato. sempre quando se promove alguma mudança, teoricamente a ideia é modernizar, é atualizar, é deixar o estatuto, vamos dizer, mais oxigenado mesmo. Agora, com relação a 2 anos mais 2 é uma proposta, 3 anos mais 3 é outra, ou 3 anos sem reeleição. O que você pensa? Eu digo o seguinte, 2 anos é muito pouco tempo. Você assume, primeiro ano você toma pé da situação. Eu vivi isso muito em 2007, quando fui vice-presidente. 2007, meio tomando pé da situação e etc. 2008, vamos agora fazer um monte de coisa. Calma, que é ano de eleição. Falei, mas como calma? Quer dizer, você trabalha um ano e um ano não trabalha? Não dá para ser assim. É complicado. Então, eu acho que 3 anos, um mandato bem razoável, onde você trabalha muito forte 2 anos e o terceiro ano você trabalha, mas você não vai se reeleger, você vai tentar fazer seu sucessor, acho muito legal. 3 mais 3 é interessante. Muito. Mais do que 3, num mandato só, acho perigoso, como por exemplo 4 anos. Porque se o presidente vai muito mal, 4 anos ele consegue fazer um estrago muito grande. Com 2 anos, se tem presidente que consegue com 2 anos fazer estrago, com 3 ou 4, fica perigoso. Estou entendendo que você considera 3 ideal, com direito a uma reeleição. Eu diria que talvez 3 sem reeleição. 3 sem reeleição. Eu acho que seria uma coisa interessante. E depois, eu acho que ele pode ficar um período fora e depois voltar. Quando você fica muito tempo, não sei se foi o Godoy que falou, se foi a Helena, é uma realidade, porque você fica muito debruçado em cima da mesma coisa, achando que está fazendo sempre o melhor, e às vezes você começa a se perder na sua administração, e é importante você sair, ver a administração de fora e, se for o caso, voltar. Agora, é importante, super importante, você formar pessoas em condições de assumir. Entendi. Então, hoje, por exemplo, eu vejo 2 ou 3 pessoas que poderiam assumir no meu lugar e a coisa praticamente não mudaria. E eu vejo uma meia dúzia de pessoas que precisam ser lapidadas politicamente ainda para amadurecer um pouco, para serem preparadas para um futuro do clube. Você não acha que a sua característica é bem... 10 segundinhos, mas eu queria falar sobre a abordagem do Godoy, quando ele falou, você foi, digamos assim, namorado, sentiu, recebeu alguma proposta indecente, né? E eu, quando ele fez essa pergunta, eu lembrei que ninguém nunca fez uma proposta indecente, seguramente, para o doutor José Hermílio de Moraes Filho. Vai fazer proposta para dar uma grana para o doutor José Hermílio de Moraes Filho, na época, presidente da federação, o dono da Votorantim. Mas eu acho que quando o cara é honesto, ele não recebe proposta. Eu sei. Independentemente do dinheiro que ele ganha. Ele não abre portas, não, sabe? eu sei. E nós conhecemos um político aí riquíssimo que recebe e está aberto para ele. Desculpe, eu quero dar minha opinião. Eu quero dar minha opinião. O cara que leva a proposta, ele sabe para quem está levando. Na medida em que ele sabe que, primeiro, não precisa nem conhecer se o cara tem bom caráter, se não tem. Como é que é? O cara que vai levar sabe. Olha, é o seguinte, não tem problema no banco, o cheque dele não volta. Não vou falar bobagem de dinheiro com esse cara, porque não é o caso. Com o doutor Zé Hermílio de Moraes, era a mesma coisa. Então, eu entendo isso. Claro que se chegar para um cara que não tem uma grande bagagem financeira, honesto, e receber uma proposta, vai tomar uma escolha. E tem muito cara que tem muito dinheiro e é desonesto. É claro. E fica aberto a Mas receber. Algumas pessoas nem se aproximam. O cara vai oferecer vantagem financeira para o Paulo Nobre? Porque ele é um homem sério. Esse é o quê? Agora, Paulo, você falou que tem pessoas, né, que você está preparando, você entende que não haveria mudança. Você não acha que você tem uma característica muito própria, muito única? Você não teme... Enfim, se você vai sair, a pessoa vai ter a maneira dela de administrar. Você acha que vai ser igual? Que não vai ter alguma característica ou alguma coisa e de repente pode pintar uma frustração para você? Olha, o meu sonho é que um dia, entre presidente e saia presidente no Palmeiras, as pessoas nem percebam, porque o modus operandi vai ser sempre o mesmo.
E é claro que se 90% for igual e 10% for o toque que cada presidente quiser dar na sua gestão, eu acho perfeito. Igual, ninguém nunca é. Agora, eu acho que a linha tem que ser a mesma. Eu sempre falo para o meu grupo que a gente tem que ter a nossa gestão uma trilha, da onde a gente quer chegar, e não um trilho. Porque um trilho, se você for 5 centímetros para o lado, você capota. Uma trilha, você não perde o norte, você pode ir um pouco mais à direita no momento, um pouco mais à esquerda, um pouco mais ao centro, só que você nunca perde onde você quer ir. E aí vai ter gestores que vão ter condutas de ir mais para um lado ou para o outro da trilha. Mas se a trilha for a mesma, eu não fico preocupado. E nem posso ficar, porque, puxa, vamos imaginar que eu não confie que uma outra pessoa possa dar sequência no trabalho feito. Então, o que acontece? O Palmeiras está condenado a me ter sempre, ou eu vou estar condenado a ter que ser o presidente do Palmeiras sempre? O Palmeiras merece ter muitos presidentes. Só não caia na tentação, Paulo, nenhuma hipótese de continuar. Você vai cometer o erro mais grave da sua vida se você continuar. Você defende a ficha limpa no Palmeiras? Defendo. É óbvio. Para ser candidato do Palmeiras, para ser presidente do Palmeiras, você defende a ficha limpa? Não só isso, eu defendo que o presidente ele tem que responder com o patrimônio pessoal no caso de algum problema, ótimo. Porque é o seguinte, não adianta você falar, não fui eu. Se ele for duro, foi meu vice-presidente. Esqueça o sonho de ser presidente. Meu vice-presidente que fez isso não fui eu. Mas peraí, mas se ele fez, é porque você deu força para ele fazer. Não fui eu, foi meu diretor. Mas você não montou a sua diretoria? Então eu acho que você tem que ter responsabilidade e escolher muito bem as pessoas para quem você mandata poder no clube. Porque no fundo, a responsabilidade é do presidente. Então eu acho que isso seria uma coisa muito interessante para o futebol como um todo. Por isso que eu cobrei do grupo do São Paulo que aclamou o Carlos Miguel Haddad. Não tira da reta, não. Todo mundo aclamou. Então, o que acontece na Casa Civil... Pois é. É culpa do presidente. Claro, todo mundo aclamou. Então, não vem agora dizer, não sabia, sim. Todo mundo sabia como funcionava e aclamou. Todo mundo sabe quem é Juvenal, todo mundo sabe quem é Carlos Miguel. Tá todo mundo junto lá. É impressionante a quantidade. Mais cedo o Silvestre estava fazendo aqui o making off sobre a vinda do Paulo Nobre e ele perguntou como é fazer o programa com ele. E eu comentei que é tranquilo, porque ele responde tudo com muita facilidade, muita tranquilidade, mas é unânime como os palmeirenses te amam. E aí o Fábio comentou o seguinte: parabéns, primeiro de tudo, pela qualidade da sua gestão. Muita gente tem escrito isso. Gostaria de agradecer pelo que você tem feito pelo Palmeiras. E aí ele pergunta o seguinte: se é que você tem, né, essa relação, como é o seu relacionamento com a torcida organizada? Sinceramente, estamos com você. O clima do Palmeiras está ótimo. Bom, o futebol é muito dinâmico, né? Vou lembrar aqui da segunda divisão, Boa Esporte e Palmeiras. E o jogo na casa do Boa. Eu entrei em campo antes, eu gosto de olhar gramado, eu tenho essas manias. E a torcida... Joga um salzinho? Não. Uma bala para Cosme Damião? Isso não é comigo, mas de qualquer maneira... A torcida começou a me ovacionar que nem jogador, né? E eu lembro que um repórter me perguntou qual que é a sensação de ser ovacionado que nem um jogador. Eu falei, olha, não posso falar que não seja agradável, mas isso é uma coisa muito frívola, porque se o jogo não for bem, todo esse amor acaba. E foi 1-0 para o Boa. Nossa, o que a mesma torcida que super me ovacionou me xingou, e tipo, abre os cofres, compra presidente, isso e aquilo... Então, quer dizer, é legal sentir o carinho da torcida, mas há exatamente um ano atrás, eu diria que a esmagadora maioria dos que estão hoje, vamos dizer, em lua de mel com o presidente, estavam querendo, na verdade, linchar o presidente em praça pública. O que eu posso dizer? É importante você não se emocionar com os elogios e não se abater com as críticas. Você tem que ver onde é que você quer chegar e tentar trabalhar super sério e transparente para poder chegar aonde você deseja. Se você conseguir chegar, mesmo contrariando parte da torcida em determinado momento, no final estarão todos felizes.
Com relação à torcida uniformizada, acho que todos sabem, eu era de torcida uniformizada, eu era da Inferno Verde, adorava ser da Inferno Verde, e quando eu me elegi, talvez algumas pessoas imaginavam que eu pudesse ter uma presidência voltada aos organizados. E a minha presidência não é voltada a ninguém, a não ser a Sociedade Esportiva Palmeiras. O que eu diria hoje? A minha relação não é boa e nem ruim com os uniformizados, nós não temos relação. Agora, eles estão fazendo um papel maravilhoso na arquibancada e nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos por detrás da mesa, ou seja, a parte dos dirigentes. É inegável a postura que a torcida do Palmeiras está tendo esse ano. E quando eu digo a torcida do Palmeiras, inclui com certeza também os organizados. Presidente, a gente estava falando com o Robinho, estava vendo aqui, e essa história de Pirlo tem algum fundamento? A verdade é que muitos empresários, quando veem até que o Palmeiras está contratando muito, sempre soltam no ar que o Palmeiras pode estar contratando um jogador ou outro. Então eu escuto cada uma que aparece, então só para não criar expectativa errada no torcedor palmeirense. Pessoal que cuida da carreira do Pirlo, pessoal que cuida da carreira do Drogba, pessoal que cuida da carreira do Eto'o, procuraram o Palmeiras nesses últimos 3 anos para saber de eventual interesse, uma vez que está acabando o contrato deles nos clubes onde eles estavam e etc. Então, em algum momento o Palmeiras foi procurado, mas sempre os salários são absolutamente proibitivos, tipo, não existe a menor possibilidade de você conseguir viabilizar uma contratação dessa. Fora de cogitação. Foi uma vitória de Pirlo. Boa. Fora de cogitação, portanto, né? Olha, até agora, nada que chegou foi consistente para a gente poder levar uma conversa à frente. E Rafael Marques, é mais consistente a permanência dele? É um jogador que já deu certo e é engraçado, né, Flávio? Porque o que eu fui criticado quando ele veio, porque ele já tinha passado pelo Palmeiras e às vezes o palmeirense ele é muito cruel. E hoje... eu tenho certeza que ele conquistou a torcida praticamente como um todo e a gente está fazendo todo o possível para poder manter o Rafael no Palmeiras. É um jogador que não é só bom dentro de campo, ele é muito bom de grupo também, bom de vestiário e o Palmeiras vai fazer o possível para manter o jogador. Mas quem que nós vamos contratar aí, hein? Qual é o grande jogador que você está mirando? A gente não parou ainda para fazer essa avaliação de eventualmente jogadores assim fora da curva. Todo bom jogador é sempre avaliado e está dentro do radar do Palmeiras. Eu acho que o grupo está formado, a gente vai poder dar uma fortificada nesse grupo com uma outra contratação pontual. Mas isso não tem que ser projetado desde já? Porque esperar dezembro, não sei o quê, fica complicado? Tem que ser planejado desde já. De que se trata, presidente? Eu sei que é alguma coisa voltada à nossa linda arena. Bom, o que acontece? No início desse ano, acho que foi em março, o Palmeiras foi para uma feira em Nova York de encontros executivos do esporte, não só de futebol americano, de beisebol, pessoal da Champions League, etc. Era um encontro. E nessa viagem eu aproveitei, passando por Orlando, para tentar fazer uma parceria entre o Palmeiras e o Orlando Magic. Aí o pessoal pergunta, mas o que pode ter a ver um time de futebol brasileiro com um time de basquete da NBA? Pode ter a ver o marketing, por exemplo. Eles sabem fazer marketing como ninguém. Sensacional. Então, quer dizer, não adianta você só voltar para quem faz futebol, porque você tem várias áreas hoje que você pode ter em comum com outras empresas, com outros esportes, com outras franquias. Então, uma das ideias que hoje virou um sucesso no Allianz Parque, que é o porcão voador, veio dessa viagem, porque eu vi dentro do ginásio do Orlando uma espécie de um Zeppelin com o patrocinador deles. Eu fotografei e mandei para o Edu, do nosso marketing aqui no Palmeiras, e falei, Edu, te vira, eu quero um desse aí, só que com cara de porco. Dá um jeito. E ele, um rapaz excelente que trabalha no marketing do Palmeiras, foi até conseguir chegar naquele formato.
Nessa viagem também, aí já foi em Nova York, eu estava numa das apresentações junto com o diretor de marketing, com o Luciano Kleiman, e apresentaram um óculos de realidade virtual. E era até engraçado, a pessoa que foi chamada para testar ali na frente, a pessoa coloca esse óculos, começa a olhar para todos os lados, para cima, para baixo, é engraçado. E depois teve uma apresentação dessa empresa no Coffee Break para todo mundo poder ver. E eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu coloquei o óculos e eu vi um jogador fazendo um touchdown. E ele caiu muito próximo da onde estava a câmera filmando isso. Parece que a pessoa está caindo em cima de você. É quase um 3D. É uma realidade virtual. É uma câmera que ela filma em 360. Então, ao mesmo tempo, ela filma para cima, para frente, para os lados, para trás, para baixo. E aí o que acontece? Você consegue ter uma sensação como se você estivesse exatamente no mesmo lugar onde está a câmera. Então, quando você coloca, se você olhar para cima, você consegue ver um helicóptero passando. Se olha para trás, você vê a torcida. Se olha para o lado, às vezes tem um cara do lado da câmera, você vai olhar para o lado e vai ter um cara... Eu vi lá, de cara, eu olhei, vi o Luiz Carlos Quartarolo, falei, oi Lula, tudo bem? É verdade, impressionante. Isso aqui é demais, demais, demais. E se você parar para imaginar que hoje no estádio no Allianz Parque, cabem, vamos dizer, 40 mil pessoas, você pegar o número de torcedores que o Palmeiras tem espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Se todo mundo quisesse ir num jogo, iria num jogo de 10 em 10 anos. E a esmagadora maioria dos torcedores nunca vão ao estádio. Então vamos falar, quantas pessoas vão ao Allianz Parque? 200 mil, 250 mil, alternando? Para você falar em 16 milhões de torcedores, 20 milhões de simpatizantes, a pessoa nunca vai ter chance de ir um dia ao Allianz. Então, com isso, você faz o Allianz ficar com um número ilimitado de pessoas podendo assistir a um jogo. Num primeiro momento, você não tem ainda streaming, ou seja, você não vai ver nenhum jogo ao vivo, mas isso é uma coisa que pode acontecer no futuro próximo. Mas o que a gente fez hoje? É uma coisa extremamente simples, feita pela Binóculos, que foi uma empresa nacional que o Luciano Kleiman acabou encontrando, porque eu falei para ele, Lu, dá um jeito, cara, temos que arrumar isso para ser pioneiro no Brasil. Isso aí é uma coisa que pode ser, primeiro, uma fonte de receita maravilhosa, e segundo, você acaba dando para o sócio torcedor algo que ele jamais teria. Então, o que acontece? É uma coisa de plástico injetado, você abre normalmente. Por favor, Vitor, traz aqui para mim. Você põe aqui o seu celular smartphone. Você baixa um aplicativo, então. No celular você baixa um aplicativo. E aí o que acontece? Você baixou o aplicativo, já tem o jogo que está em realidade virtual, normalmente é os melhores momentos. Você, estando aqui, você encaixa e começa a assistir. Você coloca e aí você tem a visão aqui do campo, e você vai olhando para trás, você tem uma visão 360 graus. E esse óculos vai sair a menos de R$200, é um preço assim super convidativo. Cada um com seu smartphone, você sendo sócio torcedor, você vai ter um conteúdo exclusivo para sócio avante. E 2, 3 dias depois de cada jogo, você consegue ter a sensação como se você estivesse no campo. Fora isso, Flávio, você vai poder, a pessoa ter a sensação como se estivesse numa sala de coletiva. Coisas como a gente Tudo isso vai ser passado, né? Coisa que a gente estava conversando antes do programa. Para a gente, uma coletiva de imprensa é uma coisa muito comum. Mas para quem nunca esteve dentro de uma sala de coletiva, nunca viu a coisa acontecendo, é uma novidade. Legal. Então, dentro do futebol, tem muita coisa que porque para a gente é normal, a gente não para pensar que para outras pessoas seria uma baita de uma experiência. O que a gente fez, por exemplo, esse ano, de oferecer experiências de marca para sócio torcedor poder trocar por pontuação que ele faz no programa. Então, por exemplo, entrar em campo com o seu time e perfilar para cantar o hino. Cara, quando que uma pessoa pode ter uma experiência dessa? O cara entrou com o Evair, com o Ademir da Guia, o cara fica louco. O cara, na hora que ele morreu, a última coisa que ele fala foi isso, eu andei com o Ademir da Guia. E o que eu estava falando aqui com o Chico é o seguinte, tem muito dinheiro deixado em cima da mesa no meio do futebol. Verdade. Não adianta você pegar um patrocínio
que tem um limite que o mercado acaba colocando. Então vamos supor, um patrocínio master, 30 milhões, seria maravilhoso um patrocínio master de 30. Você falar, não, eu quero 100. Você pode ficar querendo 100, ninguém vai pagar, porque o mercado não paga. Então não adianta você bater nas fontes de receitas que já existem e querer aumentá-las mais do que o mercado paga. Você tem que criar novas fontes de receita. E o que a gente falou aqui foi isso. O que a gente faz? A gente fica tentando identificar todo o dinheiro que está sendo deixado em cima da mesa, como que você pode monetizar, oferecendo alguma coisa positiva para o seu sócio e para o seu torcedor, que em última análise é o seu público consumidor, deixando ele feliz, e ele vai consumir fazendo o Palmeiras ficar o quê? Mais forte e com mais poder de fogo para poder competir com a concorrência. É bacana, isso. Bacana, Paulo, bacana. A Meire, é um comentário, tá, gente, para além do futebol, tenham compreensão. A Meire escreveu assim: quero dizer que eu amo esse programa, eu sou palmeirense, eu estou adorando o programa hoje, porque vocês estão recebendo o presidente que, além de ser o melhor, ele é muito lindo. Que isso? Não falou nada sobre o apresentador? Não falou nada? Não. Somente apresentador. O apresentador é feio que não demora. Aliás, o Odilon, o grande Odilon do Demônio da Garoa, que é São Paulino, mandou uma mensagem para o senhor, enaltecendo o trabalho do senhor, e falou que o senhor não deu a mínima, nem respondeu. Tá? Não deu a mínima. O Odilon, Demônio da Garoa, falou que o senhor não deu nem a mínima para a mensagem que ele mandou. Olha lá, ó. Godoy, sou São Paulino, mas admiro muito o trabalho do Nobre. Aliás, enviei um fax a ele, tá bem? Ó, fax. Identificando-me como torcedor de São Paulo, onde enalteci todo o seu brilhante trabalho à frente do Palmeiras. Porém, ele não deu a mínima atenção. Que fax não tem mais. Ô, Dilão, você vai querer mandar mensagem de fumaça de índio. Ô, gente, o Palmeiras fez mais uma coisa legal neste final de semana. Aliás, está fazendo. O Palmeiras está organizando um congresso sobre futebol. Aquela coisa que a gente fala aqui, o Muricy, quando veio aqui, falou muito, temos que debater mais futebol, discutir futebol. O Thiago Santos está organizando, que é lá da comissão técnica do Palmeiras. E dentre as grandes atrações esteve Seedorf ontem aqui, falando sobre futebol, debatendo futebol, e o Mesa Redonda estava lá. Vamos ver. O holandês Clarence Seedorf foi um dos convidados do primeiro Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol. Depois de um bate-papo de 40 minutos sobre as diferenças entre jogar no Brasil e na Europa, o ex-jogador conversou com a imprensa. Sempre um prazer voltar aqui. Acho que é um congresso desse tipo muito importante, né, onde a gente troca ideias, conhecimentos. Seedorf anunciou a aposentadoria no início de 2014. De lá para cá, se dedicou à profissão de treinador e chegou ao cargo de técnico do Milan. Atualmente, ainda está no clube italiano, mas apenas recebendo salário. Foi uma transição de 2 dias, né? Não, sinceramente, foi bem natural. É claro que a gente aprende sempre, né? Mas foi uma experiência muito boa, assim, com bons resultados no final. Depois o clube tomou suas decisões, mas eu fiquei feliz de ter feito aquela experiência. O ex-jogador falou sobre a crise no futebol brasileiro e também mundial. Não acho que a gente tem que opinar sobre o que está acontecendo lá na FIFA, não é o momento. É óbvio que, para mim, por outros motivos, eu falo que o mundo do futebol está doente, como o mundo está um pouquinho doente. E a gente tem que voltar a dar importância aos valores bons da vida, né? Do respeito, transparência. E claro, a corrupção na FIFA. E o nome de Zico como candidato a presidente da entidade. Zico é uma pessoa limpa, uma pessoa com valores. Com certeza seria positivo se pessoas como ele vão participando, né, para as eleições. Mas, como falei antes, não é momento de falar do FIFA para mim, também porque está acontecendo tantas coisas que é melhor ficar em silêncio olhando o que está acontecendo.
Ele evitou falar em uma volta ao futebol brasileiro como treinador, mas deixou no ar que convites apareceram. Se for, eu não posso dizer. Vai ficar no ar então, né? Tem tempo a todo, né? A gente, mais 7 meses aí a gente pode falar de novo, tranquilo. O Zico é tão limpo que eu não sei se ele vai conseguir entrar naquela lama da FIFA, né? Mas enfim, é um grande nome e é muito legal receber o Seedorf no Brasil via o Congresso do Palmeiras. Ô Flávio, mas eu achei legal o Zico marcar território. Claro. Porque muita gente acha que sair candidato para alguma coisa é necessariamente obrigado a você ganhar. Não, às vezes não. Às vezes é bom você marcar a presença, que nem o Zico está fazendo. Lógico. E ele é um cara ligado ao futebol, já foi técnico. E ele é limpo, esse é o problema. É um cara... Aliás, é o único... dois caras limpos apareceram até agora para candidato da FIFA. Ele e o Figo. O Figo já correu. E o Zico está aí batendo cabeça. Ficou. Que o resto é só tranquilo. O Figo pode voltar à tona por uma razão. Esse comitê de ética criado na FIFA, ele está funcionando. Tanto é que ele afastou o Blatter, afastou o Platini, o Jerome Valk, e está na mira agora esse sul-coreano que é o outro candidato. Já foi também. Mas ele foi criado pelo Blatter, então vamos esperar. Não foi criado pelo Blatter. O comitê de ética, sim. Não, o Blatter continuou como presidente, mas não foi criação dele. Foi a revelia dele. Ele teve que engolir. Olha, tudo que está dentro da FIFA... Não é bem assim. Tampa o nariz. Não é bem assim. Eles estão mudando. Tanto é que eles afastaram o Blatter. Mas até aí afastaram o Jerome. Afastaram o Platini. Mas ele também se afastou estrategicamente. Vai acabar dando aí é possível que entre alguém que não seja do mesmo nível. Eu não confio nesses caras, enfim. Presidente, e Gabriel Jesus, a joia da coroa? Como é que estão as coisas? Tá bem, um garoto muito promissor. A gente tem muito cuidado em que todo esse oba-oba, que provavelmente a torcida faz e a imprensa acaba fazendo também, não venha a mexer com a cabeça do garoto, que ele continue sendo... Ele é muito simples, muito focado. Eu sou um super admirador dele, até por causa disso. Por ele ser hoje um formador de opinião. Hoje você vê muito garoto querendo... se espelhar nele, tirar foto com ele, etc. E ele continua sendo aquele mesmo garoto simples, focado, dedicado. E eu acho que até por esse motivo ele foi super acolhido pelo grupo de jogadores do Palmeiras como um todo. Não tem, vamos dizer, ciumeira, nada, muito pelo contrário. E é um garoto que a gente bota muita esperança. Vou bater uns pênaltis aqui, por favor, presidente. Penalteie com o presidente. Presidente, é vapt-vupt. Tem alguns jogadores que perderam espaço no Palmeiras por causa da cachaça? Que eu saiba, não. Não, por causa da noite? E da paulistana? Não. Obviamente que todo grupo tem suas peculiaridades e todos os problemas, quando surgem, são tratados internamente, mas o grupo é muito bom. O senhor vai aceitar numa boa o Palmeiras ficar atrás de clube que não paga em dia e não investiu tanto quanto o Palmeiras investiu? Eu cobro sempre muito, muito, muito de todos que trabalham comigo, principalmente de mim mesmo. Então, quer dizer, a tônica no Palmeiras hoje, todo mundo sabe o tamanho da sua responsabilidade e que todo mundo precisa entregar. Passar a mão na cabeça do Dudu dizendo que os árbitros estão perseguindo ele não é proteger um jogador irresponsável, indisciplinado e rebelde? O Dudu errou. E pequenininho. O Dudu errou, o Dudu pagou pelo erro que cometeu. Ele foi super cobrado internamente, isso aconteceu. Agora, não pode, eu acho que... Não quero aqui fazer nenhum comentário, mas não pode existir, eu acho que nenhuma diferença em relação a ele e a outros jogadores. É essa a nossa preocupação. Agora, que a punição a ele precisava acontecer, concordamos, e ela aconteceu já. Esse negócio de jogador veterano, fazer contrato por 2 anos, o jogador tem um objetivo dele. Qual o objetivo do Palmeiras? Não é querer fazer ali um cemitério de elefante? De forma alguma. Todas as renovações de contrato que a gente faz, a gente vê a possibilidade do jogador poder continuar rendendo ao clube, e tudo é muito, muito pensado antes de fazer qualquer renovação.
O senhor levou o jogo para o Pacaembu e foi o pior público. E agora nós vemos aí um garotinho recém-nascido uma semana e já paga ingresso. Não está errado, não? Depende do seu conceito. No Pacaembu, até uma certa idade não se paga ingresso. No Pacaembu você tem muita gratuidade por uma lei municipal. No Allianz Parque, por que nós cobramos ingresso de um recém-nascido? Porque nós entendemos que o estádio de futebol não é o lugar para um recém-nascido. Não existe uma proibição. Então, se não existe uma proibição, não pode o Palmeiras proibir, porque cada um educa seu filho da maneira que acha correto. Porém, a gente não facilita a ida de um recém-nascido ou de um garoto muito pequeno, por achar que é até uma temeridade por ter um aglomeramento tão grande de pessoas. Presidente Paulo Nobre, foi uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado por nos atender no meio do feriadão. A torcida do Palmeiras, como a Anitta registrou, ama o seu trabalho e a gente fica muito feliz que tenham pessoas como o senhor nesse meio. Muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Como eu te falei, né, o Mesa Redonda, ele tem uma marca, eu acho que principalmente do pessoal da minha geração, que não tinha inúmeros programas esportivos antigamente. Mesa Redonda, eu lembro que era difícil para mim pegar, porque eu morava em Cotia, tinha que colocar aquele bombril na antena e tudo mais. E hoje a imagem é HD. Hoje já mudou tudo. Mas então, aquele programa que eu acostumei acompanhar futebol, assistindo e etc., hoje está participando. É uma grande honra para mim. Queria agradecer muito a oportunidade e te presentear também uma camisa do Palmeiras. Muito obrigado, Paulo. Uma honra. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.